Boa tarde. Nós vamos dar início à apresentação do nosso seminário da disciplina de Medicina do Trabalho. O tema do nosso grupo é Avaliação de Risco para a Saúde. Nosso grupo é formado por Adriana, Francisca Naira, Lina, Maria Camille e Mariana Loyola. Bem, por definição, o risco é a probabilidade ou a possibilidade de que uma ação, uma circunstância ou um evento desejado ou indesejado resulte em perda ou dano. A avaliação de risco é um meio ou uma metodologia para quantificar o risco, porém, é importante reconhecê-la como um processo e não como uma ciência, uma coisa definitiva. É prática de saúde pública prudente reduzir ou eliminar essas exposições a substâncias perigosas quando uma atividade aumenta o risco de danos à saúde humana ou ao meio ambiente, mesmo se a relação de causa e efeito ainda não foi completamente estabelecida, porque, segundo o cientista, é difícil ter essa definição se essa substância causa mal e quantos por cento está causando nessa pessoa. Bem, agora é o risco como fator de tomada de decisão. O processo de tomada de decisão ambiental são multidimensionais, inclui muitas e muitas coisas. As políticas e as leis que são criadas para abordar as preocupações de poluição ambiental são definidas por vários processos, que é o processo de avaliação de risco usa esses dados, o dado científico, estatístico, a metodologia de matemática e o julgamento de especialista. Esse conjunto vai formar o risco para tomar a decisão. Temos, novamente, a avaliação de risco, que fala que é importante reconhecer que é um processo e não uma ciência, porque a avaliação de risco é um meio ou um método para quantificar esses riscos. No contexto da saúde humana, o risco é a probabilidade de que efeitos adversos para a saúde, que vão desde a morte até sutis alterações bioquímicas, possam ocorrer por causa da exposição a uma substância perigosa. Esses riscos, eles se dividem em dois, né? Voluntário e involuntário. Como o nome já diz, né? A pessoa, ela decidiu ou não decidiu ter esse risco. O voluntário são a automedicação, consumo de álcool, uso de tabaco e alimentação rica em gordura. Já o involuntário, né, que ela não manda, né, e vem, é a medicação adulterada, o fumo passivo, o álcool adulterado e ambiente poluído. Essas são as duas formas de risco em saúde. Bem, gente, eu vou dar continuidade falando acerca do processo geral de avaliação de risco, os elementos do modelo. Bem, o modelo baseado em risco para a definição de prioridade ambiental, ele geralmente segue uma abordagem em 3 níveis. O primeiro nível é avaliar o tamanho e o alcance, além de quantificar a condição do risco. O segundo nível é o gerenciamento do risco e o terceiro nível, a comunicação desse risco. Pode passar. Bem, aqui a gente fala sobre o primeiro nível, que ele avalia o tamanho e o alcance da situação potencialmente perigosa e busca quantificar a condição de risco representada, né, a chamada avaliação desse risco. O Conselho de Pesquisa Nacional, ele define essa avaliação de risco como sendo um processo de 4 etapas desenvolvido para auxiliar na avaliação da segurança, né? Do uso de substâncias químicas sintéticas ou na questão da exposição de humanos a substâncias químicas no ambiente. E as 4 etapas de avaliação do risco são identificação do perigo, avaliação dose e efeito, a avaliação da exposição e a caracterização desse risco. E para realizar a avaliação de risco para a saúde, são feitas várias perguntas características sobre cada problema ambiental, conforme consta na tabela. Pode passar. Bem, esse segundo nível é chamado de gerenciamento de risco e usa uma abordagem baseada em valor para determinar
que grau de risco para a saúde humana vai ser considerado significativo, bem como para formular opções para identificar, selecionar, implementar ações que previnam, reduzam ou mantenham os riscos abaixo desse padrão. E também a gestão de risco considera o risco com outros fatores técnicos, como a viabilidade técnica ou metodológica, econômicos, jurídicos e sociais. Pode passar. Bem, o terceiro nível do modelo de risco é a comunicação do risco. Foi adicionado mais tarde com a intenção de estabelecer uma ligação entre os avaliadores e o público por meio de apresentação de informações mais eficazes. Ao comunicar o risco ao público, algumas perguntas podem ser feitas, né? Que são: a informação é relevante e clara para o público afetado? A informação atende às preocupações dos cidadãos? E quais são as limitações da avaliação do risco? Apesar dos melhores esforços dos avaliadores de risco para comunicar os resultados de uma avaliação ao público, é claro, é evidente que a comunicação é uma reflexão mais tardia no processo. Mas, mais recentemente, com a ênfase para abordar questões ligadas à poluição ambiental, tem sido colocada sobre as comunidades afetadas e foi percebida a importância de se envolver o público no início do processo. Pode passar. Pronto. Âmbito de avaliação de risco. A avaliação de risco para a saúde, ela pode ser conduzida para qualquer perigo, para o qual não existam dados toxicológicos ou epidemiológicos adequados. E exposição medida ou estimada, né, num determinado indivíduo ou uma população. O espectro desses efeitos sobre a saúde, descrito em estudos epidemiológicos, toxicológicos, é bastante amplo e pode incluir efeitos agudos, subcrônicos e ou crônicos após essa exposição à substância ou mistura química. Efeitos adversos agudos para a saúde são normalmente observados poucas horas após a exposição, né, de alta intensidade, no caso, ou dose, ou depois de várias exposições de alta intensidade ao longo de um curto período de tempo. Embora alguns efeitos sobre a saúde, como uma neuropatia tardia, uma toxicidade do desenvolvimento, possam ser observadas dias ou até mesmo meses após uma única exposição de alta intensidade, né, a uma substância, efeitos crônicos sobre a saúde do indivíduo geralmente são observados, né, após repetidas exposições, de baixa intensidade e ao longo de muitos anos, até uma vida inteira, né? E os efeitos subcrônicos são normalmente observados a partir de doses repetidas durante 30 a 90 dias e em animais e cerca de 1 ano em humanos. Pode passar. Esse quadro, ele apresenta alguns pontos toxicológicos típicos utilizados para avaliação do risco, né? Vale pontuar que para alguns efeitos tóxicos, a extensão e o nível de exposição podem não estar limitados a uma categoria. E, de fato, há uma certa sobreposição nisso, né? Como regra, a avaliação de risco ela não exclui qualquer efeito toxicológico que seja claramente causado pela exposição química. Nos casos em que houver ambiguidades nos dados, ou os dados, porventura, estiverem incompletos, em geral, é uma abordagem responsável, né? Assumir que o efeito sobre a saúde vai estar relacionado à exposição química até que mais dados fiquem disponíveis, né? Para mostrar uma causa alternativa do efeito adverso à saúde. Pode passar. Bem, essa abordagem a testes de toxicidade não exige uma grande quantidade de recursos, né? Consome tempo e eles
realmente eles não estimam a toxicidade efetiva, né, dessas misturas complexas, desses tóxicos. Além disso, os resultados dos testes, eles fornecem poucas informações, né, sobre a questão da variabilidade na suscetibilidade humana e o mecanismo pelo qual essa substância química exerce seus efeitos tóxicos. Por essas e outras razões, a demanda por testes completos de toxicidade para diversas substâncias químicas no comércio não é atendida, né? Não vem sendo atendida. E propostas para resolver essas deficiências incluem concentrar-se em eventos bioquímicos e alterações celulares que possam levar a efeitos observáveis em estudos com animais. Aí, com o uso de ensaios preditivos, in vitro, substâncias químicas individuais, misturas químicas, podem ser avaliadas para perturbações relevantes de alteração bioquímica precoce e celulares-chave, né, que acredita dar início às vias de toxicidade, levando a alterações patológicas macroscópicas da doença. E se essa visão for implementada, os modelos atuais de teste de toxicidade seriam eliminados, enquanto, né, que métodos novos, rápidos e com alto rendimento seriam, de fato, desenvolvidos, resultando em testes mais efetivos, mais eficientes, né, de todas as substâncias químicas no tempo hábil e com bom custo-benefício. Pode passar. Boa tarde. Então, vou continuar aqui falando sobre as etapas da avaliação de risco, e elas consistem na identificação do risco, avaliação dose e efeito e a avaliação da exposição. Bom, falando um pouco sobre a identificação do risco, para que a gente consiga iniciar uma avaliação, é importante, né, e necessário identificar o perigo, né, que é uma etapa muito importante que determina se a exposição a um agente poderia causar um aumento na incidência de efeitos adversos para a saúde, como, por exemplo, os cânceres, defeitos congênitos ou neurotoxicidade nos humanos. Se essas exposições e toxicidade humana elas são bem documentadas, a gente consegue ter uma identificação do risco efetivo e também relativamente fácil. E ela pode ser mais complicada quando apenas dados experimentais em animais estão disponíveis. Então, de forma geral, os critérios utilizados na avaliação de risco, eles podem identificar as ameaças à saúde humana, incluindo também os dados a partir dos animais, né, que incluem o número de espécies animais afetadas, a dose em que os animais são afetados e a existência de uma relação dose-efeito, bem como também a gravidade do efeito e a toxicidade observada tanto em humanos quanto para animais. Aí, na fase de identificação do perigo, em uma avaliação de risco para a saúde, muitas vezes há necessidade de separar a significância estatística do significado biológico. A significância estatística, ela pode excluir os efeitos de significância biológica e no caso em que vários estudos demonstram efeitos biológicos comparáveis com diferentes significâncias estatísticas, o efeito ainda pode ser considerado para avaliar os riscos. E na etapa de avaliação dose-efeito, outros critérios seriam aplicáveis para ajudar a diferenciar o mecanismo de ação tóxica e a utilização dos dados para fins quantitativos. Bom, agora, falando um pouco sobre a avaliação dose-efeito, eles definem, né, a relação entre dose de um agente e a observância ou ocorrência esperada de efeito toxicológico específico. Uma avaliação dose-efeito, ela requer uma
como se fosse uma extrapolação a partir de doses administradas em animais de experimentação para exposições esperadas, a partir também de um contato humano com o agente e lá no ambiente ou também no local de trabalho. E aí, quando se avalia os efeitos toxicológicos nos animais, assume uma determinada dose, a resposta animal, a uma substância química que pode ser idêntica ou não à resposta humana. Então, a resposta animal a uma substância química será quase idêntica ou não a uma resposta humana. Alternativamente, para substâncias químicas que apresentam limiar de toxicidade, a metodologia dose de referência, também chamada de BMD, poderia ser melhor adaptada com alguns conjuntos de dados que não pode ser claramente estabelecido. Um efeito toxicológico ele é identificado pela primeira vez como uma porcentagem de animais exibindo resposta ou porcentagem de aumento ou diminuição de atividade enzimática. Os métodos para extrapolação dose-efeito utilizados para os carcinogênicos, eles são diferentes. É bem assumido que para substâncias químicas que induzem tumores, não existe limiar de toxicidade. No entanto, não se compreende plenamente os mecanismos de ação para todos os carcinogênicos químicos. Os iniciadores e promotores químicos, eles foram identificados em estudos e para eles, né, um mecanismo de ação genotóxico parece ser bem razoável. Para outras substâncias químicas que podem induzir esses tumores, né, tumorigênese, em animais de laboratório, as evidências elas sustentam um mecanismo de genotoxicidade que são duvidosos e na maioria das vezes, são negativas, como a citotoxicidade ou rupturas em processos fisiológicos. Na caracterização do risco, o avaliador ele resume e interpreta as informações coletadas a partir das etapas anteriores. A gente já está falando agora sobre essa avaliação da dose-efeito. E ela apresenta uma estimativa quantitativa dos riscos para a saúde humana e identifica as incertezas nessas estimativas. Esse processo permite que o avaliador de risco ele identifique o maior risco para a saúde individual e também da população e estabeleça níveis de ação baseados em saúde para proteger os indivíduos e também as populações da exposição adicional para que consiga evitar um dano a longo prazo ou até mesmo imediato. E os riscos estimados, eles dependem da duração da exposição e podem ser calculados prospectivamente ou retrospectivamente. Boa tarde a todos, dando continuidade. Aqui quem vai falar agora é a Alina. Eu vou falar dos exemplos da aplicação da metodologia de avaliação de risco. Bom, a abordagem geral para calcular o risco nos desfechos cancerígenos e não cancerígenos, elas podem ser ilustradas, né, através dos pesticidas e dos contaminantes ambientais, que é o chamado DBCP. Na Califórnia, foi promulgado níveis máximos de contaminantes que poderiam ser usados na água potável, né? E eles eram baseados, em parte, nas metas de saúde pública existentes lá. Então, para deduzir uma meta de contaminação de saúde pública, né, houve uma norma regulamentada, existe uma norma regulamentadora, existem custos, benefícios, viabilidade técnica e etc. Tudo isso deve ser considerado.
E uma meta de saúde pública, ela vai ser desenvolvida com base, né, num cálculo de risco, onde vai ser considerada a incerteza dos métodos, dos dados, e também tem que ser levado em conta que os indivíduos mais sensíveis e suscetíveis, que são as crianças e os lactantes. Essa meta de saúde pública, ela é desenvolvida para proteger a saúde da população em geral, mas ela não é uma norma regulamentadora como é o MCL. E, devido a isso, ela não pode ser imposta. Nos Estados Unidos, o DBCP ele já foi muito utilizado como fumigante e nematicida no solo. Isso ocorreu nos anos de 1977. Foi aí que o seu registro como pesticida foi suspenso, né? E embora esse pesticida ele não seja mais fabricado e nem comercializado no país, ainda existe a contaminação das águas subterrâneas, principalmente no Vale de São Joaquim e em outras regiões agrícolas lá na Califórnia. A exposição ao DBCP, como é que ela ocorre? Ela vai ocorrer a partir da utilização da água da torneira como fonte de água potável, que a gente sabe que lá eles utilizam muito a água assim, bem como também para preparar alimentos e bebidas, né? Também pode ocorrer essa contaminação através dos banhos de banheiro e chuveiro, no uso de água nos banheiros e também para uso doméstico em geral. E isso vai resultar em potenciais exposições cutâneas e também na inalação pelas pessoas, né? Pode passar, por favor. Aí tem para exemplificar uma equação dos efeitos não carcinogênicos, que a gente vai falar um pouco sobre eles. O DBCP ele vai induzir um dano testicular e também infertilidade. E isso foi evidenciado por inúmeros estudos de exposição ocupacional e esses que foram descritos, né, no decorrer desses estudos. Como, por exemplo, houve contagem de espermatozoides reduzidas, que é a oligospermia, ou então esses espermatozoides totalmente nulos, que é chamado de azospermia. Pode ocorrer também, aliás, ocorreu também nesse estudo a motilidade espermática alterada. E foi visto também danos nos túbulos seminíferos e uma perturbação de ordem hormonal. Essa toxicidade testicular, ela foi relatada com maior frequência e ela pareceu ocorrer com exposições até mais baixas do que de outros desfechos não carcinogênicos, né? Isso a gente levando em consideração o desfecho de toxicidade não cancerígena mais sensível. Ocorreram estudos experimentais em animais, e o maior deles foi o NOAEL, e foi identificado para efeitos adversos testiculares nos coelhos machos desse estudo, né? E a gente usando essas informações e juntamente o cálculo de um REL, ou meta de saúde pública, que é definido para um efeito não carcinogênico de DBCP. Então, a gente tem aí essa equação que está ilustrando tudo isso que eu acabei de falar. Pode passar, por favor. Bom, dando continuidade, o risco de efeitos não carcinogênicos sobre a saúde, ela pode ocorrer tanto se bebendo água contaminada com DBCP, e ela pode também ser determinada pelo cálculo do índice de risco, que é a razão da exposição humana ao réu, né? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os efeitos carcinogênicos, que está exemplificado e ilustrado nessa equação. O DBCP, ele também causa câncer em animais de laboratório. Então, eles detectaram nos animais, nos estudos em laboratório, que foi ocorrido câncer. E há uma evidência sugestiva, a partir de diversos estudos, de exposição humana também a esse DBCP. Então, para fins de avaliação de risco, o desenvolvimento de carcinoma de células escamosas do estômago, principalmente em ratos fêmeas, ele foi usado para calcular um potencial carcinogênico de 7. Então, o que é que foi feito? Para calcular esse potencial carcinogênico, o modelo dos estágios múltiplos foi ajustado aos dados de carcinogenicidade, que foram o efeito de dose, aliás, que foi a dose e efeito nesses animais.
E aí foi se utilizado o limite superior de confiança. Qual era esse limite? 95% sobre o termo linear. Nesses animais, essa estimativa ela foi ajustada para que houvesse uma potência vitalícia. E foi suposto que essa potência ela tendesse, né, a aumentar com a terceira potência do tempo de observação em um bioensaio. Tudo isso foi feito em um bioensaio. Então, portanto, a estimativa da potência cancerígena animal vitalícia, ela foi convertida de maneira que houvesse uma estimativa da potência em humanos pelo fator. E essa conversão, ela resultou da premissa de que a taxa de dose calculada como ingestão diária, né, do DBCP, ela fosse dividida por peso corporal. E observou-se que ela tem a mesma potência em roedores e em humanos, né? Então, isso foi um dado, assim, altamente importante. Foi usada essa potência carcinogênica e o cálculo de um réu para DBCP na água potável foi concluído que foi usado como um desfecho de câncer. Então, nessa equação aí, a gente foi detectado que pode haver um desfecho ruim, né? Um prognóstico não tão bom, que é o desfecho com o câncer, né? Pode passar, por favor. Obrigada. Então, esse segundo nível ele foi chamado de gerenciamento de risco e ele usou uma abordagem baseada que foi um valor para determinar esse grau de risco na saúde humana. Então, concluindo, selecionar e implementar ações que previnam, ele vai reduzir ou manter os riscos abaixo desse padrão. E essa gestão de risco ela é considerada o risco e outros fatores técnicos, como, por exemplo, a viabilidade técnica ou metodológica, econômica, jurídica e social. Continuando, né, eu vou falar só um pouco mais sobre as limitações do uso da avaliação de risco, né, para a tomada de decisão. Né? Então, essas limitações, as principais queixas, né, eu citei aqui 6 queixas principais. Primeiro foi a que ela não é exclusivamente baseada na ciência, né, mas ela também pode ser incorporada em juízos e valores que são limitadas por um elevado grau de incerteza. Né? A segunda queixa são os métodos convencionais de avaliação de risco que não levam em conta os perigos desproporcionais. Né? Então, isso tem a ver com algumas comunidades, né? Alguns grupos de pessoas. O terceiro separa a avaliação da gestão, né? Porque na avaliação de risco tem 2 abordagens, né? Em 2 níveis, né? E ocorre essa separação da avaliação da gestão como forma de isolar a objetividade da avaliação de risco a partir da decisão de gestão carregada de valores. Como quarta queixa, leva a atrasos regulamentares. Quinta queixa, focar os aspectos quantitativos do risco não fornece informações sobre os aspectos qualitativos, né? Porque como a ansiedade com o futuro, a involuntariedade da exposição e as preocupações com a equidade. E sexto, sobre o processo, né? O processo ele é enfraquecedor e ignora a democracia e os valores sociais, né? Então, esse processo acaba sendo um processo não democrático, ignorando a participação da população. Próximo slide. E como discussão, né, para finalizar, tem os riscos individuais versus riscos populacionais, né? Que usar o risco populacional médio para classificar sem olhar para o risco individual máximo é uma escolha econômica ou política e não uma decisão científica.
né, com relação também à necessidade de pesquisa, né, que é preciso fazer mais pesquisas para compreender melhor os riscos representados pela população ambiental e no local de trabalho, e a participação do público, né, que é importante, a colaboração entre a comunidade empresarial e o setor industrial. A população em geral e as agências do governo é necessário para a participação efetiva dos cidadãos. Pode passar? Que são nossas referências. E finalizando a apresentação. Obrigada. Boa tarde.